Bom, pessoal, então, dando continuidade ao caso que nós estávamos analisando sobre o movimento de um oscilador harmônico sujeito a forças de arraste, faltava o último caso a ser analisado, que é o do oscilador subamortecido. Apenas recapitulando, então, o que nós vimos discutindo até então, né? Hoje nós vamos tratar o caso 3, tratamos duas situações distintas, hoje vai ser o terceiro caso, que é o problema do oscilador subamortecido. Como então nós chegamos aqui no oscilador subamortecido? Nós analisamos duas situações anteriores que foram baseadas no seguinte esquema. Por um lado, nós imaginamos um sisteminha massa-mola onde eu tenho uma mola de constante elástica K, um objeto de massa M, e o objeto é colocado para oscilar em torno de uma certa posição de equilíbrio. Ele vai oscilar, então, entre duas posições extremas, menos A e A, as chamadas amplitudes desse movimento. Digamos que nesse instante, o meu objeto está se movimentando aqui para a minha direita, com uma certa velocidade V, e nós temos duas forças atuando na horizontal em cima desse objeto. A gente tem a própria força que a mola exerce no nosso objeto, a nossa força elástica. E agora, diferentemente do convencional, a gente tem uma outra força também para a horizontal que é oposta à velocidade. É uma força devida ao ambiente aqui ao redor do meu oscilador. Digamos que ele está se movimentando no interior de um fluido, ou no próprio ar, e a gente vai levar em conta essa força que a gente chama de força de arraste aerodinâmico. E é costume a gente fazer algumas suposições a respeito dessa força. A mais comum dela é supor que esse movimento está acontecendo em velocidades baixas comparadas com a velocidade do som, e nesse regime a gente costuma representar a força de arraste como sendo proporcional à velocidade do objeto, porém atuando na direção contrária à velocidade. Então, se nesse momento o meu oscilador se desloca para a direita, a força de arraste atua para a esquerda. Quando ele inverte o sentido do movimento, a velocidade vem para a esquerda e a força de arraste vem para a minha direita. Para esse instante em particular, né, o meu vetor velocidade tem um módulo V e atua na direção I, então a minha força de arraste atuaria na direção menos I. Daí então esse sinal negativo, né? Isso aqui daria então menos B vezes o módulo da velocidade na direção I, ok? Normal e peso não contribuem nesse caso, né? São duas forças verticais, elas vão se compensar, mas nós estamos interessados no movimento na horizontal, ok? Ora, a força elástica, né? Ela obedece à lei de Hooke, e ela é dada por menos K vezes X na direção I, onde X é o valor da deformação sofrida pela mola. Na verdade, essa deformação ela acaba que vai coincidir com a posição do objeto em relação à posição de equilíbrio, tá certo? Então, a força que tende a trazer o objeto para junto da posição de equilíbrio novamente, nós dizemos que essa força elástica é uma força de natureza restauradora. Então, Fe para mim a gente chama de uma força restauradora. Ela tende a trazer o objeto novamente para a posição de equilíbrio, tá certo? A tendência é o objeto ficar parado ali na posição central, mas isso não vai acontecer por conta da ação da mola. O atrito vai desempenhar um papel importante porque vai roubar energia
do oscilador enquanto ele se movimenta, ok? Ora, como é que a gente vai analisar o movimento desse nosso bloco oscilante? É um conjunto de forças atuando no objeto, então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, onde eu tenho que a força resultante é igual à massa vezes a derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo. O velho massa vezes aceleração. Quando a gente olha na figura anterior, a gente vê que como força resultante a gente vai ter uma soma vetorial de força elástica com força de arraste. Então, o vetor força elástica somado com o vetor força de arraste tem que ser igual a massa vezes a derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo. Minha força de arraste vale menos K vezes a deformação da mola, na direção I. A força de arraste vale menos B vezes V na direção I. E meu vetor posição, que é de onde eu vou derivar duas vezes e tirar a aceleração, ele tem um módulo x e naquele momento ele está atuando na direção I, para aquela posição em que eu coloquei. Para outros instantes, né, a gente teria um x negativo, mas a gente vai ter uma compensação do que vai acontecer nos vetores de força e de arraste. Aí eles vão passar a apontar na direção kx na direção I e mais bv na direção I, ok? Aqui então eu vou ter massa vezes a derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo, com o vetor unitário I sendo constante em direção e sentido, podendo sair para fora da derivada. Esse vetor I, então, pode ser eliminado em todas as parcelas. Eu posso dividir todos os membros dessa equação pela própria massa. Se eu rearranjar essa equação, nós já obtivemos esse resultado, que é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais, se eu transpusesse esse termo para a minha direita, eu trocaria o sinal, né? B sobre a massa vezes a velocidade, que é a derivada da posição em relação ao tempo, mais K sobre a massa vezes a própria posição do objeto. Isso aqui tem que ser igual a zero, ok? Ou seja, é uma equação diferencial de segunda ordem, onde os coeficientes das duas derivadas, a derivada segunda, a derivada primeira, e o coeficiente da própria função, são constantes. E pelo fato de que essa equação diferencial tem coeficientes constantes, isso traz para nós uma ideia de qual pode ser a solução dessa equação diferencial. Vou fazer uma definição que nós já havíamos feito na aula anterior, que é a seguinte. Eu vou definir essa constante que acompanha o vetor posição do objeto, a posição em relação à origem, eu vou definir isso aqui como ω0 ao quadrado, isso aqui é igual a K sobre M. Esse ω0, inclusive, tem significado físico para a gente, né? Ele é a frequência natural de oscilações sem amortecimento, ou seja, sem atrito. É com essa frequência que o oscilador se movimentaria se por acaso não houvesse nenhum tipo de atrito, ok? E eu vou definir essa constante B sobre M também com um nome especial, de maneira parecida com o que a gente desenvolveu na última aula. A razão entre o arraste e a massa, por uma questão de conveniência, vai receber o nome de 2β. Deixa eu escrever esse beta aqui novamente. Daqui adiante vai ficar claro por que a gente está colocando esse coeficiente 2 aqui na frente do beta, ok? Com isso, então, a nossa equação diferencial poderia ser escrita como a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais 2β vezes a derivada primeira da posição em relação ao tempo,
mais ômega zero ao quadrado vezes x igual a zero. Bom, grande parte das equações diferenciais que nós sabemos resolver analiticamente, elas são resolvidas por intuição, né? Nós já havíamos então discutido o tipo de solução que essa equação diferencial pode ter. Não pode, o x de t, a posição do objeto em função do tempo, ela não pode ser dada por uma expressão qualquer, não pode ser um polinômio, por exemplo, né? Nesse caso, qual é a função que você deriva duas vezes, soma com a primeira derivada da própria função, soma com a própria função em cujo resultado pode ser zero. Não tem uma outra função que respeite a uma operação como essa que não seja a função exponencial. Então, uma possível solução para essa equação essa que eu vou chamar de equação 1, é uma função do tipo exponencial de s vezes t, aonde esse s aqui é um parâmetro que ainda precisa ser determinado no nosso problema, ou seja, eu quero saber quais são os valores de s, qual é a cara que esse s tem que ter para que uma função exponencial desse tipo seja solução dessa minha equação diferencial, ok? Se eu então substituir essa minha proposta de solução, que eu estou chamando de equação 2, na minha equação diferencial 1, ao derivar duas vezes, o s desce duas vezes, a derivada da exponencial duas vezes dá ela própria, então isso daria S2 exponencial de ST mais 2 beta vezes a primeira derivada, que é S exponencial de ST, mais ômega zero ao quadrado vezes o próprio x, que é exponencial de ST. E isso aqui tem que ser igual a zero. Reparem que todas as parcelas são dependentes da exponencial de ST. Essa é uma vantagem dessa sacada que a gente teve para essa solução, né? É o fato de que todas as parcelas vão depender do mesmo parâmetro. Eu poderia então colocar esse parâmetro em evidência. Ele pode ser então eliminado. E vejam que legal, a gente transforma a nossa equação diferencial de segunda ordem numa equação de segundo grau. Nós temos que isso aqui dá s ao quadrado mais 2 beta vezes s mais ômega zero ao quadrado. E isso aqui tem que ser igual a zero. É com essa equação que nós vamos tentar responder quem são os possíveis valores de S. Ora, por ser uma equação de segundo grau, tem que calcular o discriminante, né? Isso aqui me daria 4 beta ao quadrado, 2 beta elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o coeficiente do termo de maior ordem, vezes ômega zero ao quadrado. Então reparem que essa é a razão pela qual eu chamei aquela constante que acompanhava a minha velocidade de 2 beta e não de simplesmente beta. É simplesmente para que eu tenha o mesmo coeficiente que vai aparecer aqui no beta 2, né, em razão de elevar esse cara ao quadrado, pegar o 2 beta e elevar ao quadrado, eu tenho aqui também em função do cara do discriminante, né, que é 4 vezes o termo A vezes o termo C. Posso então colocar o 4 em evidência, isso aqui então me dá 4 que multiplica beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Ora, com isso, o S vai ser igual a menos o termo B, ou menos 2 beta, mais ou menos raiz do delta, então esse 4 dentro da raiz quadrada vai ser jogado para fora, duas vezes a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, dividido por duas vezes o termo A, o coeficiente do termo A é igual a 1. E aí esse termo 2 é eliminado em todas as parcelas. Com isso a gente obtém os valores de S, que são iguais a menos beta, mais ou menos raiz de beta ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado. Então, com isso, quais são
as expressões para as minhas possíveis soluções para a posição em função do tempo. Ela foi suposta como sendo uma solução do tipo exponencial de S vezes t. Então, com isso, eu posso determinar duas soluções possíveis. Primeiro, eu vou ter uma solução que eu vou chamar x1 de t, que seria igual a exponencial de menos beta vezes t, vezes a exponencial da raiz de beta 2 menos ômega 0 ao quadrado vezes o tempo. E eu tenho uma segunda possível solução, que é igual a exponencial de st, ou exponencial de menos beta vezes t, vezes a exponencial de menos raiz quadrada de beta 2 menos ômega 0 ao quadrado vezes o tempo. Essa, então, é a minha segunda possível solução. Porém, falta a gente fazer uma análise a respeito do que pode acontecer dentro dessa raiz quadrada. Nós começamos a fazer essa análise para duas situações particulares. Quando o termo de arraste é maior do que a frequência natural de oscilações, então o beta 2 é maior do que o ômega 0 ao quadrado, e quando ele é igual ao ômega 0 ao quadrado. Mas faltou analisar um último caso, que é talvez o caso mais interessante para nós. É o caso quando o termo de arraste é bem menor que o termo de frequência natural de oscilações amortecidas. Certo? Então, de início, a gente poderia dizer que nós podemos construir uma solução geral. De posse das duas soluções individuais, eu posso construir uma solução geral que é dada por C1 vezes a exponencial de S1 de t, mais C2 vezes a exponencial de S2 de t. Quem são IC1 e C2? São duas constantes que tornam a solução a mais geral possível e vão ser determinadas com as condições iniciais do problema. A posição do oscilador num dado momento e a velocidade do oscilador num dado momento. Normalmente no tempo de 0 segundos, que é quando a gente tira essas condições iniciais. O S1 e o S2 são aquelas duas expressões que a gente obteve agora há pouco. Ok? Nós então analisamos 3 casos, apenas para recapitular o que a gente obteve. Caso 1, o termo de arraste, o termo que acompanha o coeficiente de arraste, seria maior que ômega 0 ao quadrado. O caso 2, o beta ao quadrado é igual ao ômega 0 ao quadrado. Enquanto o caso 2 recebe o nome de sistema superamortecido, o caso 1 a gente vai chamar de sistema, caso 2, aliás, vai ser chamado de sistema criticamente amortecido. A análise desses dois casos foi feita na aula anterior, eu não vou me preocupar em retomar essa análise não, ok? Vou passar então direto para o caso que falta ser analisado e que é o mais interessante para nós. O caso 3, onde eu tenho o beta ao quadrado menor que o ômega 0 ao quadrado. É onde meu sistema vai ser chamado de sistema subamortecido. Bem, vamos ver então o que vai acontecer nesse caso do nosso sistema ser um sistema subamortecido. Primeiro a gente tem que levar em conta que nós estamos tomando, né, a nossa análise está sendo feita em cima da raiz quadrada da diferença entre o termo de arraste ao quadrado dividido pela massa menos a frequência de oscilações naturais ao quadrado. Se nós levarmos em conta que o beta ao quadrado é menor que o ômega ao quadrado,
Então essa diferença aqui, ela é negativa, ela é menor do que zero. Então isso aqui poderia ser escrito como sendo raiz quadrada de menos 1 vezes ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado, que é igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de ômega zero ao quadrado, perdão, só dar esse sinalzinho aqui, ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado. É aqui onde reside a nova física do problema. É o fato de aparecer a raiz quadrada de um número negativo. E a raiz quadrada de um número negativo, como a gente já viu num dos nossos encontros anteriores, nós já vimos que a raiz quadrada de um número negativo foi definida como um par ordenado no plano complexo. Então nós já vimos que a raiz quadrada de menos 1 ela é dada por um par ordenado no plano complexo, onde a primeira componente desse par ordenado é 0, a segunda componente é 1, a primeira componente recebe o nome de parte real, a segunda componente ela recebe o nome de parte imaginária. E a esse par ordenado em que a parte real é 0 e a parte imaginária é 1, nós damos o nome especial de I, a unidade imaginária. Ok? Então, vejam só. Voltando na nossa solução geral, ela teria a seguinte cara. A posição em função do tempo ela é igual a uma constante C1 vezes a exponencial de S1 de t, mais uma constante C2 vezes a exponencial de S2 de t. Eu vou utilizar as duas expressões para S1 e S2 que a gente obteve agora há pouco. Isso aqui vai ser igual a C1 vezes a exponencial de menos beta t vezes a exponencial de raiz de menos 1 é igual a I raiz de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo. Mais uma constante C2, exponencial de menos beta vezes o tempo, vezes a exponencial de, lá na segunda parcela, o termo que aparece vai com a exponencial de menos beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Então vamos tomar cuidado com esse sinalzinho negativo aqui, que ele é extremamente importante na nossa análise. Né? Repare que nós estamos escrevendo a raiz quadrada de maneira que o termo maior venha na frente do termo menor, né, para que a raiz fique positiva, mas para que fique destacada a presença da unidade imaginária. Então, de novo, vai aparecer a exponencial, porém agora vai aparecer um sinal negativo, exponencial de menos i vezes a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo. A gente pode garibar essa expressão um pouquinho mais, né? Eu posso colocar a exponencial de menos beta t em evidência. Fico então com o seguinte, exponencial de menos beta t, que é um fator presente tanto na primeira quanto na segunda parcela. Isso aqui multiplica C1 vezes a exponencial de I raiz de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo, mais C2 vezes a exponencial de menos I raiz de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo. Ok?
Fechando o nosso colchete aqui. É curioso, né, porque a gente sabe, a gente tem um sistema mecânico que é oscilante, o bloquinho vai para frente, vai para trás, mas até então não fica evidente numa expressão como essa de onde é que vem a oscilação, de onde é que vai o termo de ir e vir do meu oscilador harmônico, ainda que haja um termo que represente um decaimento. Esse termo aqui, ele tem um significado físico para nós. Ele vai representar, né, ele vai representar para nós o decaimento da amplitude. A amplitude desse nosso oscilador vai diminuir com o tempo. Mas de onde vem, então, a própria oscilação? Ela vai vir das duas exponenciais complexas que nós temos aqui em cima. Vamos ver, então, como é que isso vai ficar evidente para a gente. Bom, nós vamos mostrar na nossa discussão sobre números complexos o seguinte. Se vocês ainda não se lembram ou não viram isso, mas é um fato que quando você tem a exponencial de um certo número i vezes alfa, onde alfa é um número real, isso aqui é equivalente a cosseno de alfa mais i vezes o seno de alfa. Ora, como eu tenho uma exponencial complexa tanto no primeiro quanto no segundo termo, né, eu posso utilizar essa identidade trigonométrica, apenas tomando cuidado com esse sinal negativo aqui, porque aí eu tenho a exponencial de menos i alfa, e isso equivale a quê? Isso equivale a cosseno de alfa menos i vezes o seno de alfa. Então, tomar o conjugado complexo da função exponencial complexa, em termos trigonométricos, significa trocar o sinal da parte em seno. A parte em cosseno ela permanece preservada. Então, com isso, a minha posição em função do tempo seria exponencial de menos beta-t vezes C1 vezes exponencial de i raiz desse número aqui vezes o tempo. Ora, a exponencial de i vezes o número alfa dá cosseno desse número alfa mais i seno de alfa. Então isso aqui vai me dar cosseno da raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo, mais i vezes o seno daquele número. Então, mais i vezes o seno da raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo. Fechando meu colchete aqui. Só que isso discrimina apenas a primeira parcela, né? A exponencial complexa com um sinal positivo aqui na cabeça da exponencial. E eu tenho também a exponencial com um sinal negativo. Então vem um termo parecido com esse aqui. Então, mais. Aqui na verdade eu nem precisava colocar o colchete não, porque a exponencial de menos beta-t já foi colocada em evidência. Deixa eu tirar esse sinal do colchetes aqui, ele vai ser colocado no final das contas, ok? Então a exponencial de menos beta-t já foi colocada em evidência. Ela é presente nos dois termos, né? Aí agora vem mais uma constante C2 vezes exponencial de menos i a raiz vezes o tempo. Então o C2 e a exponencial de menos i alfa vão ser trocados por cosseno da raiz de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo, menos i vezes o seno da raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo. Posso fechar esse parêntese aqui, e aí agora sim, né, o colchete pode ser fechado, todos os termos eles foram de fato escritos. Mas a gente pode escrever essa relação de um jeito um pouco mais interessante, em razão do seguinte.
a gente observa que algumas funções trigonométricas aqui poderiam ser reagrupadas. Por exemplo, eu posso agrupar toda a dependência em cosseno em um termo e toda a dependência em seno em um outro termo, ficando com o seguinte: exponencial de menos beta vezes o tempo, que multiplica. A dependência em cossenos ela tem o mesmo sinal, tanto para a primeira quanto para a segunda parcela. Então eu ficaria com C1 mais C2 vezes o cosseno da raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo. Vamos colocar o delimitador do cosseno aqui. Mais. Aí, na parte em seno, há um coeficiente i com o sinal trocado na segunda e na quarta parcelas. Mas eu posso colocar esse i em evidência aqui dentro do colchete. Só tem que levar em conta que o i na segunda parcela vai multiplicar a constante C1. Já o i na segunda parcela, ele tem um sinal negativo e multiplica a constante C2. Então, ao passo que eu tenho a combinação C1 mais C2 no termo em cosseno, eu vou ter a combinação C1 menos C2 no termo em seno. Então, vou ficar com I vezes C1 menos C2, seno da raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado vezes o tempo. Aqui eu posso fechar o colchete. Bom, o que a gente percebe? A gente percebe que tanto C1 mais C2 quanto I vezes C1 menos C2 são duas constantes. Então, eu vou redefinir essas constantes da seguinte maneira. Eu vou criar uma constante A, que vai ser igual à soma das duas constantes C1 mais C2. E eu vou definir uma segunda constante B, que vai ser igual a I vezes C1 menos C2. Se eu faço essa mudança, eu vou ficar com o seguinte. A minha posição em função do tempo vai ser a exponencial de menos beta t vezes C1 mais C2 é uma nova constante que eu estou chamando de A. Então, A vezes o cosseno de uma nova frequência que eu vou denominar ômega vezes t. Então, eu vou trocar a raiz de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado para um novo símbolo, uma nova frequência ômega, que eu vou definir o significado físico daqui a pouquinho. E a constante IC1 menos C2, ela vai receber o nome para mim de B. B que multiplica seno de ômega vezes o tempo t. Então aqui eu apenas mudei a minha nomenclatura, né? O ômega é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos beta ao quadrado. O ômega para mim é a frequência de oscilações amortecidas. É um cara que tem unidade de frequência e ele vai representar para mim uma certa periodicidade que esse meu problema possui. Não é uma periodicidade exata, como é no caso do oscilador sem amortecimento, porque a amplitude vai acabar diminuindo com o tempo, como a gente vai perceber, tá certo? Mas ainda assim a gente vai ter um padrão oscilante nesse nosso problema. Recapitulando então, essa minha expressão ela vai ser igual a x de t igual a exponencial de menos beta vezes t, a vezes o cosseno de ômega t, mais
B vezes o seno de ômega t, aonde o A é igual a C1 mais C2 e o B é igual a I que multiplica C1 menos C2. Eu vou deixar que vocês pensem um pouquinho sobre isso, mas a gente pode fazer o seguinte: uma vez que o A e o B são duas constantes, nada impede que a gente dê um outro nome para eles. Eu vou então fazer o seguinte: eu vou associar tanto o A quanto o B a dois valores trigonométricos. Eu quero que vocês pensem a respeito disso, do porquê que essa substituição que eu vou fazer na sequência, ela é razoável. Eu vou dizer que essa combinação C1 mais C2 é igual ao cosseno de um certo ângulo delta. E esse B tem que ser igual ao seno desse mesmo ângulo delta. Em princípio, é apenas uma mudança de nome. Só que a gente tem que tomar um cuidado com o seguinte: uma vez que nós estamos chamando A de um cosseno e B de um seno do mesmo ângulo, então, em princípio, A ao quadrado mais B ao quadrado, que são iguais a cosseno ao quadrado de delta mais seno ao quadrado de delta, isso aqui tem que ser igual a 1. Isso significa que a gente está estabelecendo uma amarração, um vínculo entre as constantes C1 e C2. C1 mais C2, que é o A, ou o meu cosseno de delta, elevado ao quadrado, mais o B, que é igual a I que multiplica C1 menos C2 ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a 1. Eu ficaria então com o seguinte: no primeiro termo, C1 mais C2 ao quadrado, eu teria C1 ao quadrado mais 2 vezes C1 vezes C2 mais o I ao quadrado é menos 1. Ficaria então com menos 1 que multiplica, um I global, né? I que multiplica C1 menos C2 ao quadrado. C1 menos C2 ao quadrado daria C1 ao quadrado menos 2 vezes C1 vezes C2 mais C2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1. Com isso, C1 ao quadrado simplifica-se com menos C1 ao quadrado. Aqui na primeira produto notável está faltando um C2 elevado ao quadrado. C2 ao quadrado é eliminado com menos C2 ao quadrado. Menos com menos dá mais. 2C1 C2 com 2C1 C2. 4 vezes C1 C2 igual a 1. Então a gente está percebendo que existe um vínculo entre as constantes C1 e C2. O produto delas teria que ser igual a 1/4. Então, sempre que o produto delas for igual a 1/4, essa combinação aqui ela é lícita. Então eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito dessa definição de trocar o A por um cosseno de delta, o B por um seno de delta. Eu quero que vocês entendam por que essa substituição é razoável. Do ponto de vista de elegância da expressão final, isso vai ficar evidente, como a gente vai perceber na sequência. Se eu trocar o A por cosseno de delta e o B por um seno de delta, eu vou ter que a posição em função do tempo vai ser igual a exponencial de menos beta t vezes o A era cosseno de delta. Então, cosseno de delta vezes o cosseno da frequência angular de oscilações não amortecidas vezes o tempo. Mais o B é um seno de delta. Seno de delta vezes o seno de ômega t. Essa relação é uma relação do tipo cosseno A, cosseno B mais seno A, seno B. Isso aqui é um cosseno da diferença de dois termos. Se eu for calcular o cosseno de um ângulo alfa menos um ângulo gama, vamos dizer assim, isso é igual a cosseno de alfa menos,
cosseno de alfa vezes o cosseno de gama mais, o seno de alfa vezes o seno de gama. Está faltando um detalhe, viu, gente? Se a gente voltar no slide anterior, tem uma coisa que a gente precisa definir, que é o seguinte: a constante A, na verdade, não vai ser exatamente cosseno de delta. Ela é ajustada de maneira que essa relação aqui seja satisfeita. O A é definido como sendo uma constante A' vezes o cosseno de delta, e o B é definido como sendo a mesma constante A' vezes o seno de delta, tá certo? Então essa nossa relação aqui ela tem que ser um pouquinho ajustada, né? Porque aqui eu teria A' ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de delta mais seno ao quadrado de delta. O que vai dar 1 é isso aqui. Então A ao quadrado mais B ao quadrado não dá exatamente 1 não. Esse aqui que eu tinha colocado estava errado. Ok? Na verdade, A' ao quadrado vai ser igual a A2 mais B ao quadrado. Daí então é importante redefinir o que vai acontecer aqui na sequência, tá certo? Voltando então para o que a gente tinha colocado, né? Cosseno de alfa menos delta realmente vai dar essa identidade trigonométrica, cosseno alfa, cosseno gama, mais seno alfa, seno gama. Só que tem um detalhe que aqui nas constantes A e B dos termos em cosseno e seno, está faltando a constante A' nessa parcela e nessa parcela aqui, tá certo? O A' pode ser colocado em evidência. Isso aqui vai ser igual a A' vezes a exponencial de menos beta vezes o tempo, vezes cosseno de delta, cosseno ômega t, mais seno delta, seno ômega t, é um novo cosseno. É o cosseno da diferença dos dois ângulos. Então isso aqui é igual ao cosseno de alfa, que no caso pode ser o ômega t, menos o delta, que é meu outro ângulo. Então a posição em função do tempo é igual a A' vezes a exponencial de menos beta vezes t, vezes o cosseno de ômega t menos o delta. Onde nós temos o seguinte: quem é o beta? Beta é definido como sendo B sobre 2m. Reparem que 2 beta é igual a B sobre m, então o beta é B sobre 2m. O ômega é a frequência de oscilações amortecidas. É o ômega zero ao quadrado, ou K sobre m ao quadrado, menos beta ao quadrado, ou B sobre 2m elevado ao quadrado. Esse ângulo delta que nós introduzimos no problema, ele vai ser chamado de ângulo de fase. Ele vai determinar a posição do oscilador no tempo de 0 segundos. Você troca o tempo por 0 segundos, a exponencial vai para o barro. Sobra o cosseno e esse camarada aqui, essa amplitude. Esse A' é identificado com a amplitude no tempo de 0, com a amplitude do movimento, a amplitude total. Então isso aqui é determinado. Pode ser para qualquer outro instante, mas por comodidade a gente costuma determinar com o tempo de 0 segundos. Então isso aqui é determinado através da posição em t igual a 0 segundos. De que maneira? X de t igual a 0, que eu vou chamar de x0, seria igual a A' vezes exponencial de menos beta vezes 0, vezes o cosseno da frequência de oscilações não amortecidas, que é o ômega vezes 0, menos delta. Isso me dá x0 igual a A' vezes exponencial de 0 vai dar 1. Cosseno de menos delta é cosseno de delta, porque o cosseno é uma função par. Então, delta é um ângulo que é identificado como arco
cujo cosseno é a posição inicial do oscilador dividido pela amplitude do movimento. X dividido por a linha. Então, com isso, a nossa posição em função do tempo dá a linha vezes a exponencial de menos beta-t vezes o cosseno da raiz quadrada de k sobre m ao quadrado menos b sobre 2m elevado ao quadrado vezes o tempo, menos aquele ângulo delta. Nos livros, em geral, vai aparecer um sinal mais, mas aí vai depender da maneira como a gente define as constantes A e B anteriormente, tá certo? Eu poderia ter definido o B como menos I, C1 menos C2, algo do tipo. Aí eu troco esse sinal, mas isso é irrelevante no final das contas. E esse parâmetro A' aqui é a amplitude do movimento. Na verdade, a amplitude é governada por esse fator aqui. Mas essa aqui é o maior valor possível, tá certo? Que é aquela que você teria no instante t igual a zero, ok? Qual seria o comportamento gráfico dessa expressão aqui para a gente ter uma ideia de como é que esse oscilador vai se movimentar? E como a gente tinha colocado uma motivação para esse nosso problema, que vocês trabalhassem numa fábrica de amortecedores, olha que negócio curioso que a gente vai ter aqui. Você tem uma função cosseno, então você tem uma função que é oscilante com o tempo. Mas esse cosseno, nós dizemos que ele é modulado por essa função exponencial. Então, por conta desse ângulo delta aqui, né, a função não vai começar exatamente em t igual a zero, você tem isso aqui. Você tem um comportamento da posição em função do tempo que tem uma característica oscilatória, mas essa oscilação tem uma amplitude que vai diminuindo por esse fator exponencial. Então, o gráfico vai ficar muito ruim aqui na mesa, gente, mas é só para vocês terem uma noção do que vai acontecer. Vejam só. Se você fizer o gráfico bonitinho, você vai ver que a curva que envolve essa função cosseno com amplitude decrescente é exatamente essa nossa função exponencial aqui. Exponencial de menos b sobre 2m vezes o tempo. Na verdade, tem o parâmetro A' também, né, que vai representar onde esse negócio vai passar em t igual a zero. Tá certo? O gráfico, infelizmente, não ficou muito bom, não. Tá certo? Mas dá para a gente ter uma noção de como é que é o comportamento da nossa função de posição em função do tempo. Se você pensar nessa equação de posição para um oscilador, você vai ver que isso, para um amortecedor, perdão, você vai ver que isso aqui seria uma praga para funcionar como um amortecedor, né? Porque você passa por um impacto, ao invés do seu amortecedor amortecer o movimento para você voltar para a posição no banco do automóvel de forma confortável, olha o que vai acontecer. Você vai ficar pipocando dentro do automóvel até que a amplitude da oscilação decaia, tá certo? E aí você vai parar de se movimentar, vai parar de chacoalhar dentro do seu automóvel. Então é uma função do camarada que vai trabalhar com esse tipo de projeto escolher uma relação aonde você não tem a razão entre a elasticidade da mola e a massa maior do que B sobre 2M. A gente quer fugir desse regime aqui. Esse regime não é um regime desejável para a gente, tá certo? Não é desejável por uma razão. É um regime onde você vai ter uma oscilação com amplitude decrescente, você vai chacoalhar dentro do automóvel. Pode ter relevância em outros cenários, mas no cenário do projeto de um amortecedor de automóvel, isso aqui não pode acontecer em hipótese nenhuma, tá bem? Eu vou deixar como uma tarefa para vocês o seguinte. Vamos ver qual vai ser o análogo
elétrico do oscilador massa-mola com amortecimento. Vocês devem se lembrar que nós fizemos uma análise semanas atrás de um circuito formado por uma resistência e uma indutância em série. Vamos colocar mais um dispositivo nesse negócio. Vamos montar então um circuito parecido com aquele que nós havíamos montado antes. Porém, esse circuito ele possui uma resistência R, uma indutância, uma bobina L e uma capacitância C. Então, trata-se de um circuito RLC em série, onde a nossa chave pode ocupar tanto a posição 1 quanto a posição 2. Então, chave colocada na posição 1, a sua fonte de tensão vai carregar o circuito formado por resistência, indutor e capacitor. Depois que você carrega a capacitância, você pode trazer a chave para a posição 2, e aí a capacitância vai descarregar em cima da resistência e da indutância. É isso que a gente quer fazer nesse problema. Eu quero que vocês analisem o comportamento da carga e da tensão nos elementos do circuito com a chave na posição 2. Então, coloque a chave na posição 2. Após o carregamento, do circuito pela fonte de tensão. O que vai acontecer? Seu capacitor vai estar carregado, você vai ter arrancado cargas de uma placa e depositado na outra. Então o capacitor vai se descarregar na bobina L e na resistência R. Quero que vocês façam o seguinte. Mostrar que esse circuito, o circuito que tem essa chave, na posição 2, ele vai obedecer a essa equação diferencial. A essa EDO. Primeiro você vai aplicar a lei das malhas, né? Ao aplicar a lei das malhas, você vai ter que a tensão na capacitância, mais a tensão na indutância, mais a tensão na resistência, são iguais a zero. A tensão na indutância, a gente sabe que ela é dada em módulo pelo valor da indutância vezes a derivada da corrente elétrica em relação ao tempo. A tensão na resistência é dada pela lei de Ohm. Então isso aqui é igual ao produto da resistência pela corrente. E a tensão na capacitância? Lá na física 3 vocês viram que capacitância é carga dividido pela tensão na capacitância. Então a tensão na capacitância é a carga dividida pela capacitância.
Então eu teria tensão na capacitância Q sobre C, mais tensão na indutância L vezes dI dt, mais tensão na resistência R vezes I igual a zero. Em princípio, é uma equação diferencial de primeira ordem. Acontece que, na verdade, nós temos duas variáveis dinâmicas nesse problema. A carga na capacitância, ela é dependente do tempo. E a corrente, ela também é dependente do tempo. E qual a relação entre carga e corrente? A corrente a gente sabe. A corrente que vai fluir nesse circuito é a derivada da carga elétrica em relação ao tempo através da seção transversal dos cabos. De onde é que vem essa carga? Das cargas que estão acumuladas nas armaduras do capacitor. Se eu então substituir a corrente elétrica pela sua expressão dependente da carga elétrica, nós vamos ficar com o seguinte: L vezes a derivada segunda da carga em relação ao tempo, mais R vezes a corrente elétrica, que é dQ dt, mais Q sobre C. Q sobre C, no caso, pode ser escrito como 1 sobre a capacitância vezes a carga igual a zero. Eu vou dividir os dois lados dessa relação pela indutância. Vamos obter então o seguinte: derivada segunda da corrente em relação ao tempo, mais resistência dividido pela indutância, vezes derivada da carga em relação ao tempo, mais 1 sobre L vezes C, vezes a carga, igual a zero. Primeira coisa, então, compare essa relação com aquela que foi obtida para o oscilador harmônico simples. Sistema massa-mola com amortecimento. Você vai ver que essa relação é idêntica à nossa. Lá nós tínhamos derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais a resistência devido ao arraste, que era o B sobre M, vezes a derivada da posição em relação ao tempo, mais 1 sobre esse lá, a gente tinha K dividido por M, vezes a posição igual a zero. Assim como essa equação para o oscilador harmônico com amortecimento, essa equação que nós estamos construindo para o circuito elétrico RLC em série, sem fonte, é uma relação onde os coeficientes são constantes. Depois de fazer essa comparação e se convencer que essas duas equações são idênticas, eu quero que vocês encontrem as soluções para os três casos possíveis. Ou seja, vocês vão escrever a equação característica, aquela em termos do S, e vão analisar o que vai acontecer quando o discriminante é maior do que zero, quando ele é igual a zero e quando ele é menor do que zero. É óbvio que vocês vão chegar no mesmo comportamento no final das contas, tá certo? E eu quero que vocês façam uma outra coisa. Quero que vocês encontrem a frequência de oscilações não amortecidas. O que significa oscilações não amortecidas? Ora, no problema mecânico, as oscilações sem amortecimento seria equivalente à eliminação do arraste, do B. O que é equivalente ao B no nosso problema? A resistência elétrica. Então, se você eliminar a resistência elétrica,
você vai ter um problema de carga oscilante entre indutância e capacitância sem amortecimento. E por fim, a última coisa que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês acessem o site do PHET. É um site de simulações de problemas físicos, elétricos, mecânicos, termodinâmicos da Universidade do Colorado. Lá vocês vão procurar por uma simulação é o simulador de circuitos elétricos. E lá vocês vão simular 3 circuitos para mim com fonte contínua. Aliás, pode ser 4. O primeiro caso vai ser com fonte contínua. Fonte de tensão contínua. Vocês vão fazer para mim o circuito RL, o circuito RC e o circuito RLC. Tanto na análise de carga, ou seja, chave na posição 1, quanto na descarga, que é quando o capacitor ou o indutor vão descarregar em cima da resistência. Então aqui eu tenho chave na posição 2. E o segundo, refazer o 1, porém com a fonte de tensão alternada. Para vocês que talvez não tenham o hábito, só colocar para vocês o símbolo de fonte de tensão alternada, que seria parecida com uma tomada das nossas residências, dos laboratórios. O símbolo para a fonte de tensão alternada é esse aqui. É uma tensão que varia senoidalmente com o tempo. Então vocês vão remontar o circuito, porém colocando uma fontezinha como essa aqui. Vocês vão ver que o comportamento da corrente no circuito é bem diferente. A corrente não vai fluir numa única direção no circuito, não. Ela vai oscilar. Ora vai para um lado, ora vai para o outro. Como se fosse um monte de osciladores harmônicos, ora se movimentando, ora para um lado, ora para o outro. Tá certo? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma análise do modelo matemático para esse circuito RLC, com os elementos em série conectados a uma fonte de tensão em série como essa. Ok? Então, por enquanto é isso. Qualquer novidade eu vou postar lá na página para vocês. Eu vou colocar essa videoaula tanto no YouTube e devo colocar para vocês também lá no portal didático. Tá bom? Um abraço para vocês. Depois a gente se fala com mais calma. Até mais, gente.